Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos de planos sinistros, de seres falecidos lá no plano astral, na dimensão extrafísica. E aí? O que será que de ruim o Saulo já descobriu? Não vi esse vídeo ainda, estou bem curioso, vem comigo. Muito legal. Você consegue passar, então, para quem está assistindo a gente, passa um histórico de quem que foi o Dr. Monroe? Que tem até um filme, mas que não tem a ver, que é a Ilha do Dr. Monroe. Não, já viu esse filme? mas não é essa não. O Bob, como ele era conhecido, ele foi pioneiro porque na época que ele fez isso, tinha obviamente as informações, sempre existiu, a aproximação sempre existiu, mas a forma como ele desmistificou e decodificou, trazendo a simplicidade para a população, é que foi incrível. Com isso ele começou a ter experiência sozinho lá no meio da Virgínia, onde inclusive é o centro, que tem o nome dele, ele desencarnou acho que em 95, já não está mais aqui, já está no mundo espiritual, e ele conseguiu decodificar através de sons que ele começou a trabalhar, focos, que ele chama de, por exemplo, ele percebe que quando você ouve determinados sons, o seu cérebro ele consegue manter mais facilmente determinada frequência e com isso facilitar a projeção astral. Então ele conseguiu decodificar isso de forma tão incrível que até a CIA foi até ele, na época da Guerra Fria, pouco tempo depois, porque aquilo foi tão forte que não só a CIA, pouco tempo depois a KGB solicitou ir lá. Como eles não deixaram, a CIA e a KGB foram juntos lá, eles acompanharam isso. Então, ele tem uma foto lá, tem uma foto no Instituto Monroe da CIA e a KGB sentados juntos, junto com o Bob. Onde ele fazia, ele ensinava as pessoas a como sair do corpo. Os Estados Unidos permitiu que eles fossem, mas acompanhados pela CIA. Então foi a única vez que isso aconteceu dentro dos Estados Unidos. Olha só, a única vez. Para quem não está habituado, o Robert Monroe ele tem um aparelho que ele faz uma sincronia entre os dois lados do cérebro para justamente ajudar a pessoa a sair do corpo. Então foi um método criado por ele. Obviamente não é sucesso 100%. Descobriram então como sair do corpo? Não, é um processo que facilita. Nós não temos uma técnica universal ainda. Mas que de qualquer forma, disso eu não sabia, que tanto CIA quanto KGB sentadas juntas, a única vez na história para falar sobre experiência fora do corpo, com o Monroe, só para vocês terem uma ideia, como que esse processo é sério. E não se iluda, é óbvio que essa parte militar, que essa parte governamental pega esses fenômenos, especialmente a saída do corpo, para espionar, para investigar, né? A parte bélica, infelizmente, sempre está no meio de tudo, especialmente algo assim que pode ser tão poderoso, né? Mas vamos lá. Então foi uma coisa assim, o Bob ele foi um pioneiro assim em todos os aspectos. Ele conseguiu tirar uma coisa que era mais voltada ao mundo místico e até questões mais espirituais e fazer uma coisa bem científica. Quando eu falo isso, ele passou tempos dentro de laboratório, elaborando sons, ele passou tempos dentro de câmeras tentando criar formas de as pessoas saírem do corpo com mais facilidade e mostrar que isso era uma coisa para todos, não só para os grandes iniciados ou coisas parecidas. Então a simplificação disso que ele conseguiu fazer foi incrível. Mas essa história da projeção astral na Guerra Fria, ela ficou famosa. Ficou. Tem uma página 25, que é um relatório da CIA, que sumiu. Acho que é 25, se não me engano. Essa página sumiu. Você mostrou numa live? Eu mostrei. Eu tava com essa página na mão. Eles liberaram depois, eles conseguiram essa página, ela falava justamente sobre a veracidade da projeção astral e o risco existente sobre a utilização disso para conhecer as situações externas. Tanto ali está escrito também o risco que parte disso, que até o Robert Monroe sofria se ele fosse à Rússia. Porque ele estava sob foco lá, né? Como se fosse assim, risco de espionagem, né? Então, foi uma coisa muito séria. Eles usaram a visão remota, vários aspectos da mediunidade, e os agentes da CIA estudaram a projeção astral para tentar descobrir as coisas que aconteceram lá nos Estados Unidos. Claro. Mas não na Rússia. Qual que foi o resultado assim que se chegou desses estudos todos? Inclusive, acho que parte do Stranger Things lá da Netflix tá inspirada também. Acho que no Projeto Montauk, né? No projeto Montauk, alguma coisa assim. Que é essa coisa de você conseguir projetar consciência e tal. O que se sabe de concreto que os americanos ou que os russos conseguiram... como é que eu posso dizer em português?
transformar em arma, né? Eles conseguiram muita É coisa. que tem uma palavra em inglês para Eu isso, sei, weaponize, que seria. não só na projeção astral, mas em vários outros. Eles estudaram todos os tipos de situações. Eu, inclusive, conheci uma pessoa que o nome dele, se eu não me engano, ele foi lá. Eu vi ele frente a frente lá, nesse curso. Vou lembrar o nome dele aqui no meio do processo. É Joseph, alguma coisa. É McCat, alguma coisa. Joseph McCat. Ele estava lá e ele é o cara que conseguiu, através da visão remota, estudar e descobrir vários pontos dentro da Rússia. Tanto que ele é uma das pessoas que não pode ir até a Rússia. Até os dias de hoje. Ele já está idoso, tá? Mas ele foi lá e falou com a gente. Falei com ele e tal. Tirei uma foto com ele até. Tenho uma foto com ele. Eles conseguiram realmente. A projeção astral, eu não sei a que nível foi, porque a CIA diz que não tem mais nada travado, que todos os documentos são livres. Mas quem é que acredita nisso? Lógico que eles têm documentos travados lá. Mas sobre tanto que sumiu nessa página 25, que eles comprovaram a utilização da projeção astral e como era possível, através dela, o retorno. Sobre, enfim, as estatísticas, as estratégias de guerra, digamos assim, na época que aconteciam, né? Parece que até a parte do armamento que foi colocado em Cuba disso, eles começaram a saber através desse processo. É bem famoso esse caso, né? Que é o caso de mísseis em Cuba, quem quiser botar no Google, que foi na época do presidente Kennedy. E foi o momento em que estivemos mais próximo de uma guerra, da catástrofe nuclear. É verdade. Verdade. Foi nessa fase. Então pensa o seguinte, ó, quando a gente fala de fenômenos, é importante pensar, eles admitiram, o governo americano admitiu que é um fenômeno real, saída do corpo, agora é concreto, mas pensa o seguinte, imagina só que de repente uma pessoa ela é invisível para os outros, ninguém mais consegue vê-la, ela consegue fazer o que ela quiser. Platão falou isso sobre uma pessoa que tinha um anel, que sempre que ele rodava aquele anel no dedo, ele ficava invisível. O que aconteceu? Essa pessoa matou o rei da época, fez tudo o que quis, realizou todos os seus desejos e dominou com autoritarismo. E aí Platão já se perguntava, mas o homem, ele nasce bom ou é o meio, o medo da punição? Então, foi, claro, uma história alegórica para falar que nem sempre nós somos pessoas corretas, nós podemos estar apenas evitando sermos castigados por ações que os outros não consideram corretas. Então essa é uma analogia por quê? Imagina a experiência fora do corpo. A pessoa se vê fora do corpo dela, sem ninguém vendo ela. Ela pode ir para onde ela quer, visualizar ou espionar o que ela quiser. Difícil, né? Então isso tem que ter muito bom senso, muita coisa séria. Inclusive eu tenho um curso chamado Experiência Fora do Corpo. Olha o primeiro comentário aqui. Tem um link para você poder ver, mas sempre lá eu falo, inclusive tem uma aula chamada Código de Ética Extrafísico. Você pode usar para coisas negativas? Pode, eu quero espionar a minha esposa ou o meu marido, ou espionar quem você quiser? Pode, mas isso vai dar na cabeça, isso vai dar problema no relacionamento. Enfim, que dá para fazer, dá, mas o curso todo tem dou uma série de vantagens positivas para você usar esse fenômeno de forma real. Então assim, o fenômeno ele é neutro. Sair do corpo você pode ser usado para o bem ou para a negatividade. Então tem que ter muito bom senso para saber quando usar, né? Mas eu acredito também muito em intervenção, porque muita coisa eles conseguiam e travavam até certo ponto. Talvez por isso que a guerra não chegava em níveis mais altos, né? Porque eu acho que apesar de a utilização da espiritualidade para questões de guerra, né, para tentar ter uma vantagem, existia uma certa limitação até onde se podia ir. Nem tudo está tão aberto assim. Então, por esse motivo, inclusive as questões kármicas também, né? Quando você começa a usar um atributo como espiritual com o fundamento de ganhar vantagem sobre situações de guerra, o processo causa uma responsabilidade bem alta. E o Joseph falou disso, inclusive. Eu fiz umas perguntas que eu fiz para ele durante o processo. Qual é a responsabilidade que você vê sobre quem, por exemplo, os Estados Unidos ou a Rússia, em utilizar paranormais, ou a gente poderia falar, ou a projeção astral, no caso dele a visão remota, para descobrir coisas de guerra. Ele fala, como qualquer outra coisa, tudo que a gente faz tem retorno. Aí eu perguntei, você conseguiu sentir retorno? Ele falou, eu em mim não, mas assim, ele que falou, né? Mas eu sei que eles tiveram um retorno bem forte sobre repercussões disso, espirituais lá. A visão remota, o que seria exatamente, para quem não está entendendo? Ele veio em um lugar que não está. A visão remota é uma
Tem um termo mais, o sinônimo mais famoso é clarividência viajoura, você enxergar a distância, né? A capacidade da consciência deve estar entre a percepção energética e a mental, tá? Onde você, por exemplo, se você falasse pro Joseph assim, me dava um código desses que a gente W, não sei o que, S, não sei o que, ele conseguia ver o lugar perfeito. E não só ele, todos nós conseguimos. E a gente fez experimento disso lá. Eles passaram pra gente, por exemplo, o mesmo código que o Joseph viu. E ele pediu, só que eu não conheço essas coisas, a gente não tem inteligência para eu não sabia nem o que era aquilo, sul, oeste, não sei o que, os códigos todos de GPS. Vai ser uma coordenada. Uma coordenada. Uhum. E mandou que a gente fechasse os olhos e eu vi um monumento, incrível que pareça. E várias pessoas na sala viram coisas parecidas. E quando apareceu era o lugar onde ficou marcado que ele viu, o Joseph viu esse lugar. Então, a visão remota é uma capacidade espiritual de você aí ver em qualquer lugar, encontrar qualquer pessoa, inclusive chegou a falar que uma das melhores utilidades seria encontrar crianças desaparecidas e não utilizar para questões de guerra ou coisas parecidas, mas que o ser humano tinha capacidade de descobrir pontos e verificar através da visão remota, simplesmente sentado aqui. Eles fizeram a CIA fez vários testes com ele, colocando ele deitado no lugar e dando uma coordenada para ele para saber se aquilo funcionava. E ele lia perfeitamente, assim, ele falava de detalhes, assim, do ambiente, e era assustador. E ele ia falando, ia mostrando o ambiente, propôs pra gente que ele estava enxergando, assim, ele deitado, é incrível. Tem esse vídeo, tem esse áudio no YouTube, esse vídeo. E esse negócio, ele pode ser, assim, muito longe ou só próximo? Não, qualquer lugar do planeta. O cara lugar. consegue ir pro Egito daqui. Sim, esse lugar que ele via. Inclusive para outras dimensões. Você pode enxergar pela visão remota uma cidade extrafísica. Não há limites, a pessoa tem domínio. Ela consegue ver bolsões energéticos, enfim. Clarividência viajoura vai para qualquer local físico ou extrafísico, é fantástico. E aí era um lugar no meio da Rússia. E nos Estados Unidos. Mas então ele pode ser um espião perigoso. Claro. É absurdo, a capacidade espiritual sobre isso é absurdo. Por isso que eu perguntei sobre a responsabilidade, porque se você pega uma coordenada específica e faz com que um país ataque uma bomba ou alguma coisa ali, imagine a responsabilidade disso. E realmente descobriam. Eles descobriam submarinos em determinadas posições, e tão incrível que era a capacidade das pessoas fazerem isso. Por isso que eles levantam a sério a pesquisa nos Estados Unidos. Você vai lá, você vê equipamentos que a gente não vê aqui. Aqui a gente também leva, mas aqui parece que está mais ligado à questão mística. A gente meio que... E tem uma certa bondade na gente também. Tudo é meio que pensado. Lá não, lá o negócio é bem... Na época que eles faziam, o negócio era para a pesquisa mesmo. É lógico que hoje em dia tem questões éticas envolvidas, né? Até porque a gente está falando de espiritualidade e outra dimensão. Mas isso me chamou bastante atenção e você volta com uma visão bem legal quando você sai de lá. Você junta essas coisas, você até começa a querer pesquisar mais. Você percebe que a gente não está fazendo a pesquisa na sua melhor forma aqui. Não. É muito interessante isso, né? Porque realmente os Estados Unidos ele tem essa característica de tentar encontrar em qualquer coisa algo que o dê vantagem Sim. sobre as ameaças internacionais e tal. Mas esse negócio do uso místico, digamos, de paranormais, né? Começa, acho que desde da Segunda Guerra lá com aquele governo alemão do bigodinho, que eu não vou falar o nome, Sei. mas tem muita história de uso de ocultismo, de estudos ocultos da paranormalidade e tal. Tem história de um cara, né, por exemplo, tem história assim de você começa... Imagina, eu vou contar a história. Se nós aqui começássemos a descobrir coisas e postássemos no YouTube, você simplesmente ia... eles iam na sua casa e iam levar você para os Estados Unidos no outro dia. Do que? Não, mas sem dúvida, eles entram aqui e pegam você, no seu país. Se você realmente começa a abrir possibilidade de estar lendo alguma coisa específica ou documento específico, você entrou na Casa Branca e viu um negócio e fala que entrou. No outro dia você sai daqui. Você conseguiria, eu imagino. Não, eu acho que não. Eu acho que eles têm... Pensa assim, se os caras estão estudando isso aí muito além da gente, há quanto tempo que eles vêm estudando esse negócio? Antes de continuar, eu queria te perguntar, por que não ter experiências extraordinárias? Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições da nova turma ao vivo do curso EFC,
experiência fora do corpo. E nós temos duas modalidades. Temos a modalidade gravado, onde você se inscreve agora e recebe as 15 aulas todas para que você assista no seu ritmo. Ou temos o módulo ao vivo, onde você assiste comigo 2 aulas por semana, pode fazer perguntas, inclusive temos trabalhos com energias que também são feitos ao vivo e vai durar 2 meses e pouco. Mas o importante é que você queira ter experiências fora do seu corpo, para quem sabe reencontrar parentes, provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar, ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. Você acha que nos dias de hoje eles não têm estudo psíquico sobre isso? A Casa Branca, de alguma forma, também não está, entre aspas, sob observação psíquica? Mesmo que às vezes não utilizando da forma sensata, digamos, ética, que eles não têm uma verificação. Eu não sei se a gente conseguiria entrar ali de forma tão simples assim. Provavelmente teria uma proteção muito forte ali, ou um tipo de proteção não necessariamente positiva, para que a coisa não aconteça. Porque se está acontecendo espionagem através da experiência fora do corpo, eles já devem ter encontrado uma forma de criar, por exemplo, no Monroe, tem uma coisa chamada Reball, que é uma bolinha que você faz sobre cima de você, pode fazer no seu carro, pode fazer sobre você, pode fazer sobre o seu cachorro, pode fazer sobre a sua casa. Em que você junta, quanto mais gente fazendo, mais proteção fica. É uma espécie de encapsulamento energético. Isso daí a gente consegue trabalhar a energia e se blindar. Isso é possível, totalmente. Eu faço isso há muitos anos e essa técnica já é bem conhecida, né? Vocês pegam uns 20 pessoas com grande capacidade mental e criam uma proteção ali, não passa nada. Um exemplo. O Reball? É como se fosse é uma técnica que você tira a energia pelo tempo da sua cabeça. Ela passa em 360, entra pelos pés e continua fazendo. Você pode fazer isso sempre. Se você vai viajar, você faz um Reball no seu carro. Você vai de andar de avião, você pode fazer no avião. É um campo de força. É um campo de força. Por exemplo, você está num lugar, está percebendo que a energia não está boa, ou que você precisa de uma proteção, você pode fazer isso para... Até isso dificulta os dardos, porque existem dardos, né? Tipo, pessoas que olham para você, você sente aqui, por exemplo, está ao vivo. A pessoa olha para você e diz uma coisa, se você vacilar, de lá, um tipo de sentimento com alguém, você sente às vezes um dado, você não sabe nem por que está sentindo alguma coisa. Isso dificulta um pouco mais as entradas das... Então, encapsulamento é fantástico como defesa energética, isso com certeza. Então eles sabiam dessas coisas desde a época do Bob, lá em 1970, 60 e pouco. Ele estava lá fazendo essas coisas já nos Estados Unidos. Por isso que eu acho que não é tão aberto assim como a gente imagina. Mas um detalhe, tá? Teve um caso que já que ele falou de entrar em locais, tem locais que são vigiados fora do corpo. Com certeza, você não consegue entrar. Porque pode ter tanto uma blindagem sadia, como pode ser uma blindagem também negativa, né? Só um exemplo, o Valdo Vieira, que foi um grande projetor, né, saiu muito do corpo ao longo da vida, uma vez falaram, ele morava no Rio de Janeiro na época, falaram, olha, a casa do Roberto Marinho aqui perto, sabe? Na época era literalmente falava que ele era o dono do Brasil. Ele era o cara mais poderoso, por causa da Rede Globo e tudo mais. E o Valdo falou, né, acabou aceitando, falou, tudo bem, eu vou lá na casa dele para ver como que é o ambiente extrafísico da casa do cara na época mais poderoso do Brasil, o verdadeiro presidente da época, né? E ele sai do corpo, sabe o que acontece? Nada, o Valdo não consegue entrar na casa do Roberto Marinho. Tinha uma defesa energética ali que bloqueava e não teve jeito, ele não conseguiu entrar. Aí você questiona, peraí, uma pessoa que tem um poder que pode mudar milhões de pessoas, eles têm uma proteção. Aí agora tem que saber, será que ele sabia disso ou eram os seres extrafísicos que faziam aquilo justamente para tentar minimizar? Enfim, a gente pode teorizar um monte de coisa, mas que havia um campo energético ali, havia, e que ele, muito experiente, não conseguiu entrar. E tem vários locais assim no mundo que também tem não apenas barreiras energéticas, como pessoas vigiando, são vigilantes extrafísicos. Quer dizer, seres falecidos, espíritos, consciências que ficam ali não permitindo que alguém estranho entre. Então, tem tudo isso a gente fala no curso Experiência Fora do Corpo. Tem casos impressionantes, né? Mas vamos lá. Você vai ensinar a gente a fazer esse Reball hoje? Posso. Isso é uma técnica bem simples que a gente aprende é uma das coisas que a gente aprende nesse curso no Gateway que eu fiz lá no Instituto Monroe.
Monroe. Tá, então você já conta isso daí, depois pode contar todas as técnicas que você aprendeu, mas eu vou ser bem sincero, querido guru. Quando eu vi que o Saulo estava lá nos Estados Unidos, Sim. no Instituto Monroe, o que eu imaginei? Eu falei, olha, tá tendo lá aquele conflito lá, né, Estão usando o Saulo para ir na guerra da Ucrânia. Eu pensei, poxa, eu acho que os caras vão tentar juntar vários paranormais do mundo aí, pra pegar uma tendência pra gente ter uma vantagem e tal, não sei o quê, porque você e o Saulo, você e o Wagner. Eu e o Saulo. Você e o Saulo. Só. Você e o Wagner, por exemplo, são dois projecionistas lendários aqui no nosso país. Aqui. Zé Cus. Reconhecidos. Internacionalmente. Aí, na hora que eu vi que ele tava lá na gringa, lá não sei o que, tava lá na fazenda. Foi recrutado. Não, podia sumir, né, velho? Podia estar ali do nada. Cadê o Saulo? Sumiu. Tá lá dentro da Casa Branca com umas sondas encaixadas no meu corpo, assim. Não, mas não foi, não. Até porque se eles fossem fazer isso, eles fariam com as pessoas lá do Monroe. Mas de todo jeito, foi uma troca interessante, porque eu conversei bastante com os caras lá, né? A gente trocou bastante informação, figurinhas. Eu percebi também que eles têm uma certa abertura para ler um pouco, mas que eles estão um pouco limitados quanto à abertura do conhecimento latino. Sim, nós somos mais abertos a eles do que eles a nós. Ah, tá. E isso acho que os deixa um pouco para trás, com todo o respeito que eu tenho por eles. Gosto muito deles, fiz grandes amigos lá, mas acho que alguns se abrem, por exemplo, a Ayahuasca, muito usado por eles sabem que tem uma força muito intensa aqui na Amazônia, está no Brasil. Mas acho que eles, por exemplo, tinha um professor lá, tinha um livro do Valdo Vieira, enorme, na biblioteca lá embaixo. Não sei se você viu o vídeo que eu fiz, eu mostrei o livro. Eu falei, não, porque até tem um livro do Valdo Vieira. Ele, quem é Valdo Vieira? Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu sei quem é o Monroe desde que eu tinha 15 anos, desde que eu comecei a assistir. Os primeiros livros que eu li, eu sei quem é. Ele não sabia quem é o Valdo Vieira. Pra mim, ele, em termos de pesquisa, ele tá acima do Bob. Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. O Valdo, ninguém chega perto no mundo. Sim. Nem perto. Mas o Bob... Em relação ao tratado que ele fez. O tratado de experiência fora do corpo dele é a obra da vida dele, na minha opinião. É o livro mais importante que ele já escreveu. Ah, mas tem o consenso... Para mim, não. Para mim é a projeciologia. É o tratado de 1000 páginas, mais de 1000 páginas, sobre ser do corpo. As pesquisas que ele fez ali é impressionante mesmo. Ele é pioneiro porque estava nos Estados Unidos. Estar naquele local, falando inglês, causava esse processo, até porque todo o impacto nos Estados Unidos é maior. Claro. Mas nós temos um pesquisador incrível aqui, fora a gente que estuda tal, que os livros do Valdo são livros dessa grossura. Isso não tem um só, não, são vários. E aprofundado, assim, um cara aprofunda. Então eles não conheciam. Aí eu achei estranho não conhecer o Valdo. E o professor... Inclusive, fui do grupo do Valdo há muito tempo. Recomendo a leitura e o estudo do Valdo, das coisas dele, né? Do grupo dele eu já não recomendo, mas faça o que você quiser, entendeu? Siga o seu caminho, mas eu não recomendo nesse sentido. Professor renomado lá dentro, não conhece. Então, e isso eu acho que eles precisam abrir um pouco mais, assim como nós fazemos aqui. Nós brasileiros, nós vamos lá pentelhar lá e saber o que está acontecendo, apesar de ser um curso caro para a gente aqui, por estar em dólar, né? Nós vamos lá, e nesse aspecto foi a única coisinha que eu achei que os deixava meio limitados, assim. Fora isso, eles estão, em termos de pesquisa, muito acima da gente. Com certeza. E eu acho que um ponto chave que ele falou ali é justamente o termo pesquisa, porque nós cada um pode pesquisar por si mesmo, porque olha só, não temos como provar se existe vida após a morte. Mesmo que exista uma prova, alguém vai falar, você sonhou, você alucinou. Olha a própria EQM, experiência de quase morte. Quantas pessoas que têm relatos vívidos, impactantes, fora de série de quase morte, e muitos, inclusive, têm comprovação posterior, o que a pessoa falou, o médico ou a situação, tudo foi comprovado exatamente como foi dito. Mas mesmo assim, falar, isso é alucinação, isso não existe, é isso e aquilo, é DMT, as pessoas não aceitam. Mesmo a pessoa esfregando na cara de todo mundo uma realidade que não podia. Mesmo mostrando provas posteriores. Então, como é que você comprova a vida após a morte? Atualmente é você tendo a própria experiência. De morrer? Não, você sai do corpo. Você não precisa passar por algo tão drástico assim, mas
É a autocomprovação, esse é o ponto. Então você tem que fazer o quê? A sua pesquisa. Para onde é que eu vou após a morte? Ou melhor, de onde que eu vim? Qual que era o meu lar? Eu tenho algum apoio, alguma ajuda extrafísica? Eu tenho algum amparador, mentor ou guia? Ou o nome que você quiser dar, um benfeitor extrafísico? Tem alguém que me ajuda? Mas não é filosófico. Quem que é ele? Eu sinto a energia dele? Ele já se comunicou comigo? Todas as nossas questões você pode ter respondidas através das experiências fora do corpo. Isso é pesquisa. Obviamente, você pode agregar coisas que ninguém falou ainda, coisas que você percebeu e que ninguém tinha sacado. Isso pode acontecer. Ah, mas eu não sou ninguém. Não importa. Isso é pesquisa. Muitas vezes você pode falar, oh, aconteceu algo tão insólito, tão diferente, você vai ver na literatura, ninguém passou por aquilo. Você pode agregar, pode contar, enfim, tem vários mecanismos atualmente que você pode compartilhar. Se você não quiser pesquisar, mas passe para alguém. Mas a nossa visão das realidades extrafísicas ou das realidades além da matéria física ainda estão sendo construídas. O Valdo, por exemplo, que nem eu recomendo, o estudo teórico que ele faz. É fantástico, assim. Tem coisas ali que são inéditas. E que outras pessoas foram atrás e viram que estava certo. Mas mesmo esse... Eu estou falando do Valdo, mas tem vários outros autores muito bons. E mesmo esses outros autores, não está fechado ainda tudo que existe, de tanta complexidade, de tantas realidades fantásticas e magníficas que nós temos em outras dimensões, não está fechado. Não está fechado. O livro do Valdo é bom? É. Tem erros? Tem erros. Tem coisas que já foram datadas, já foram superadas. Poucas, mas tem. Mas o que tem de coisas ali fora de série e vai sendo descoberto cada vez mais, cada vez mais. Então, a realidade é complexíssima, existe muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, como já dizia a frase, mas o que importa é e você. Já teve as suas autocomprovações? Porque se você não comprovou, você vai ficar sempre acreditando em quem? No Saulo, em mim, nos outros? Você tem que seguir o seu próprio caminho de experimentação. E sabe o que é o mais legal disso tudo? Sendo bem sincero, é que todos esses fenômenos de saída do corpo, todos eles são inofensivos. Ah, eu vou morrer, e se eu não voltar? E se... Relaxa. Tudo é inofensivo. Pode até ter uns percalços aqui, ali tem, mas a gente tem técnica para tudo, né? Olha só, tô bem aqui, tá todo mundo bem, o Saulo, Wagner, tantos outros aí no Brasil que saem do corpo, tá tudo bem. Então, tudo é inofensivo, você faz na sua casa. Algumas coisas são surpreendentes porque são novidades para você, mas é tudo inofensivo. Não vai te fazer mal, não vai te trazer problema, pelo contrário, vai iluminar a tua vida, vai abrir teus caminhos e vai trazer não apenas prosperidade material, mas em todos os sentidos, porque você está aberto, está entendendo o que existe, está tendo experiências magníficas. Então, recomendo demais que você aprenda e tenha a sua própria pesquisa pessoal. Lembrando que se você gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Quer saber do curso do corpo? Olha o primeiro comentário aqui e temos outros cursos também para você poder se aprimorar. Tá precisando de uma melhoria? Tá com a vida desequilibrada? Também faço hipnoterapia online, você pode se contactar comigo. A gente faz sessões onde no estado de relaxamento profundo, onde você está lúcido, eu consigo modificar o seu subconsciente e fazer uma série de melhorias para ajudar na sua vida emocional. Seja ela vício, seja o que for, a hipnose é comprovada cientificamente e ajuda, que é uma barbaridade. Fica o convite também para vocês nesse sentido. Então é isso, eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima. Valeu.